Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Nós te cantamos, ó Filho bem-amado do Pai. Nós te louvamos, ciência eterna e Verbo de Deus. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Nós te cantamos, ó Filho da Virgem Maria. Nós te louvamos, ó Cristo, nosso irmão e nosso Salvador. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, sejam todos bem-vindos a este santuário para juntos celebrarmos esta Santa Eucaristia. Saudemos aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social. Nessa alegria, ao redor da mesa da palavra e da Eucaristia, peçamos ao Senhor o perdão das nossas faltas. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador e nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que, pela nossa fé em Cristo,
alcancemos a verdadeira liberdade, a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, que vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não pude falar-vos como as pessoas espirituais, mas como a pessoas demasiado naturais, como a criança em Cristo. Por isso vos dei leite a beber e não alimento sólido, porque não podíeis suportá-lo. Mas nem sequer o podeis suportar agora, porque ainda sois demasiado naturais. De facto, se entre vós há inveja e discórdia, não é certo que sois demasiado naturais e procedeis segundo critérios humanos? Pois, quando alguém diz, eu sou Pedro, e outro, eu sou Apolo, não julgais apenas por critérios humanos? Então, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos de Deus, por meio dos quais alcançaste a fé, cada um na medida em que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer. Assim, nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma. Só Deus é que conta, pois é Ele que faz crescer. Entretanto, quem planta e quem rega trabalham como um só, mas cada qual receberá a recompensa, segundo o esforço do seu trabalho. Nós somos colaboradores de Deus, e vós sois o campo de Deus, o edifício de Deus. Palavra do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Do céu o Senhor contempla e observa todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Do lugar onde habita, contempla todos os habitantes da terra. Ele que formou o coração de cada homem está atento a todas as suas obras.
Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. A nossa alma espera o Senhor. Ele é o nosso amparo e protetor. Nele se alegra o nosso coração, em seu nome santo pomos a nossa confiança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. O Senhor enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres e proclamar aos cativos a redenção. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre muito alta e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa por ela. Jesus, aproximando-se da sua cabeceira, falou imperiosamente à febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se e começou logo a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes com diversas enfermidades traziam-nos a Jesus. E Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles, curava-os. De muitos deles saíram demónios que diziam em altos gritos: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, em tom severo, impedia-os de falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao romper do dia, Jesus dirigiu-se a um lugar deserto. A multidão foi à procura dele e, tendo-o encontrado, queriam retê-lo, para que não os deixasse. Mas Jesus disse-lhes: Tenho de ir também a outras cidades, anunciar a boa nova do reino de Deus, porque para isto fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs, acolhemos com alegria esta palavra que vem alimentar a nossa caminhada de fé, alimentar a nossa vida. Nós acabamos de escutar nesse evangelho, que podemos até dividir em dois momentos, em duas partes. A primeira é a cura da sogra de Pedro. E a segunda é justamente aquilo que Jesus vai dizer, que tem consciência daquilo que ele veio fazer no meio de nós. Anunciar o reino de Deus. Foi para isso que ele veio. E o reino de Deus, sendo ele próprio, é justamente fazer com que todos alcancem a salvação. Então, quando nós olhamos para esse evangelho, e nesse primeiro momento revela essa cura da sogra de Pedro, percebemos que a cura a habilita ao serviço. A partir do momento que a sogra de Pedro é curada da febre, ela põe-se a serviço de Jesus e de todos, com certeza, que estavam por ali. Não deixa de chamar a nossa atenção, não é? Porque muitas vezes nós também alcançamos muitas graças, sobretudo as graças de alcançar e termos a saúde, e não podemos, de maneira alguma, ficar a par disso, de também agradecer, mas também nos colocarmos à disposição dos outros para ajudar e para servir também. Outra coisa importante, quando nós ouvimos que Jesus tem essa consciência da sua missão, é que ele veio, Jesus vai dizer que veio para anunciar, para pregar o reino de Deus. Mas também tenhamos essa consciência que não se esgota em Jesus esta missão. Nós temos que ter a consciência de que devemos ser continuadores da missão de Jesus, para também fazer com que o reino de Deus aconteça. E para isso é necessário consciência, compromisso e disposição. Vivemos em um tempo cada vez mais ascético, cada vez mais incrédulo, no sentido, de Deus. Procuram acreditar mais nos homens do que colocar a sua confiança no Deus que é Pai e que criou tudo para o nosso bem, para a nossa felicidade. Então é importante termos esta atenção para nós, porque fora das nossas comunidades ainda necessita, com certeza, ainda mais hoje, de pessoas, crentes, comprometidos com esse anúncio do reino de Deus. Então, meus irmãos, a igreja também está para servir, e nós somos igreja. Isso temos que ter esta consciência, que a igreja não é o templo, não são as pedras, somos nós, que somos convidados a sermos esses continuadores dessa missão de Jesus. Cada crente deve estar consciente, com certeza, e ser testemunho do Evangelho. Dar esse testemunho é muito importante para nós. Então, Jesus disse que precisa evangelizar e anunciar o reino de Deus. Depois, quando nós escutamos nessa primeira leitura, que São Paulo vai ali ajudar a comunidade a perceber, porque estava ali tendo um atrito, porque muitos estavam, vamos dizer assim, colocando a sua força, a sua esperança, talvez em pessoas, como ele mesmo diz, não é? Ninguém deve dizer que eu sou de Paulo, que eu sou de Apolo. Nós pertencemos a Deus, pertencemos a Cristo. Não podemos dividir dentro da comunidade, porque eu gosto mais do padre fulano do que do padre ciclano, não é? E seguir o padre onde o padre vai. Nós temos que ter essa consciência de que a quem nós pertencemos, e não, dizer que eu pertenço a um ao outro, mas é a Cristo, é a Deus que nós devemos pertencer, estamos atentos a isso. Então, quando nós ouvimos para essa primeira leitura, que São Paulo vai chamar a atenção da comunidade, e fala de uma coisa muito importante também, fazer uma distinção entre o homem carnal e o homem espiritual. É aqui que nós devemos também refletir na nossa vida, onde nós melhor nos encaixamos, que caminho nós estamos a trilhar diante daqui Paulo coloca
para nós também. Porque os homens carnais são pessoas que se orientam por si próprios. São pessoas que se orientam por suas próprias forças e critérios humanos. Aquilo que eu acabei de dizer ainda há pouco, né? Que muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Então, olhando para isso que São Paulo nos apresenta, podemos dizer que essas pessoas ainda necessitam desenvolver-se espiritualmente. Creem em Jesus, acham bonito a palavra de Deus, gostam de ir à missa, mas não muda nada. Continua as mesmas práticas de sempre. Como é que nós, que dizemos ter fé, conhecemos Jesus, conhecemos a sua palavra e não conseguimos mudar as nossas atitudes? Não conseguimos mudar a nossa forma de tratar as outras pessoas? Não conseguimos mudar a nossa própria vida no sentido de sermos menos egoístas, menos orgulhosos, menos prepotentes, menos invejosos, tudo menos. Porque em nós, só a graça de Deus tem que ser mais. Do resto é tudo menos, para que Cristo mesmo cresça em nossa vida e a sua graça esteja em nós. É importante que nós tenhamos essa atenção. Então, pessoas que se deixam guiar ou seguir por critérios humanos, por si próprios, significam que ainda precisam desenvolver-se espiritualmente. É importante virmos à missa, é importante conhecermos Jesus e a sua palavra, mas é importante também comprometer-nos. É importante também lutar para mudarmos as nossas atitudes. E depois, é importante ver que os homens espirituais são aqueles que livremente entraram numa nova mentalidade. É a mentalidade daquele que conhece Jesus. É a mentalidade do amor. É a mentalidade do perdão. É a mentalidade daquele que realmente encontrou Cristo. É aqui que nós vamos encontrar essa chave para a nossa verdadeira felicidade. Então, quando nós meditamos a palavra de Deus, quando vemos que na nossa vida temos algo que está a mudar, é porque nós vamos criando uma nova mentalidade em Jesus. A nova mentalidade em Jesus deve ser uma mentalidade livre, uma mentalidade capaz de discernir entre o bem e o mal, uma mentalidade capaz de dizer não ao pecado para poder agradar a Deus. Então é muito importante que nós acolhamos essa liturgia também da palavra de Deus hoje, porque como é em Cristo que segundo devemos viver, então deixemos de lado as práticas que não agradam a Deus. Vemos que Nossa Senhora veio trazer essa mensagem a Fátima, a cada um de nós que vem aqui, mas também aqueles que procuram conhecer essa mensagem que Nossa Senhora veio trazer. É uma mensagem que traz esse convite de viver uma mentalidade nova em Jesus, livre do pecado. Por isso, a oração, a conversão, a penitência não é outra coisa senão levar-nos a viver esta vida nova em Cristo, renunciando tudo aquilo que não condiz como aqueles que pertencem a Ele, que são filhos de Deus. Então, acolhamos então e olhemos para a nossa vida. Como nós estamos a viver? Será que nós estamos mais para o lado do homem carnal ou do homem espiritual? Se ainda caminhamos nas práticas do homem carnal, significa que ainda precisamos mudar a nossa mentalidade. Pedir a Deus que transforme a nossa forma de ser e de pensar para que pertençamos cada dia mais a Ele. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos, os habitantes de Cafarnaum acolheram Jesus e não queriam que ele os deixasse. Mas a missão do Filho de Deus é anunciar o Evangelho do Reino em toda parte. Peçamos ao Pai a graça de conhecer melhor a Cristo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai que está nos céus inspire a Igreja a falar como Jesus e a curar os enfermos e os doentes, orando, impondo as mãos e ungindo-os com óleo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai que está nos céus inspire os homens a dizer não ao demónio, o tentador, e a voltarem-se para Jesus, o Messias enviado ao mundo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai que está nos céus inspire os pastores a orar em lugar deserto, como Jesus fazia, e a anunciarem sem descanso o reino de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai que está nos céus dê às comunidades onde há contendas, invejas e discórdias motivadas por ciúmes, a graça de não julgarem segundo os critérios humanos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai que está nos céus inspire os crentes a trabalharem como um só, unidos uns aos outros, no campo e edifício de Deus, que é a Igreja, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus, Pai eterno e onipotente, inspirai-nos a realizar em cada dia o programa de Jesus, de curar quem sofre, orar em segredo e anunciar o reino, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos, e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nesses mistérios por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes instaurar todas as coisas, e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio, e pelo sangue derramado na cruz deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas, tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos, os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo os deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra.
tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louva minha alma, ó Senhor. Louvarei o Senhor toda a minha vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Feliz o que tem por auxílio o Deus de Jacó, o que põe a sua confiança no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e quanto neles existe. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eternamente fiel à sua palavra, faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Senhor dá liberdade aos cativos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. Justos, aclamai o Senhor, os corações retos devem louvá-lo. Louvai o Senhor com a cítara,
habitará. Cantai-lhe salmos ao som da harpa. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a benção dos objetos religiosos. Ahora bendigo os objetos religiosos. Ai, o noblesse de religiosos objetos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Então desejo a todos uma boa continuação de peregrinação, um bom retorno para as vossas casas e saudar mais uma vez aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação. Recebamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a